Olá, tudo bem com vocês? No Entre Elas de hoje a gente vai receber para um bate-papo sensacional a linda Júlia Benhame. Nós vamos conversar sobre os desafios da vida, sobre depressão, como aceitar e assumir essa doença e dar os primeiros passos para a recuperação. Vem comigo! Júlia, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz, de ter você aqui no quadro. Eu que conheço você desde pequititinha, para mim é uma emoção muito grande poder ter você aqui participando comigo. Como que a Júlia se descreve como mulher, como filha? Oi, gente. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho sobre mim. Eu fiquei muito feliz pelo convite, tia, muito obrigada mesmo. Muito prazer, eu me chamo Júlia e agora respondendo um pouquinho dessa primeira pergunta. Bom, como filha, eu me descrevo como uma filha muito responsável. Como meu pai sempre falou, confiança é a base de tudo. E uma vez que se perde a confiança, para conquistá-la novamente é muito difícil, ou talvez quase impossível, né? Então é por isso que diariamente eu tento ser a melhor filha para eles, uma filha muito comprometida, muito responsável. Não sei se sou uma filha tão boa quanto eles merecem, mas eu me dedico diariamente para isso. Agora, como mulher, como pessoa, eu me julgo muito, muito sonhadora, muito determinada, muito esforçada, muito dedicada, porque eu acredito que o que nos move são os nossos sonhos. E para a gente realizar os nossos sonhos, nós precisamos de todas essas outras características, né? Nós precisamos nos dedicar, nos esforçar. Não podemos medir esforços para realizar tudo aquilo que nós queremos. Mas, assim como todos, eu também tenho muitos defeitos. Só que eu sempre espero e dou o meu máximo para que as minhas qualidades estejam sempre acima deles e que nenhum defeito meu fale mais do que qualquer outra coisa boa que há em mim. Sou uma pessoa muito ansiosa, às vezes tenho os meus momentos de loucura, de estresse, como todos os outros. E é isso. Isso é um pouquinho sobre mim. Como foi a transição da saída da escola, a entrada da faculdade? Você teve medo dessa fase? Antes de responder essa pergunta, vou me apresentar mais um pouquinho então. Bom, eu faço engenharia química aqui na Uniararas. Estou no 6º período, finalizando o 6º período, 3º ano, curso em período integral. E respondendo essa pergunta, sim, a transição entre saída de escola e a entrada na faculdade me trouxe muito medo, me trouxe muita insegurança, muita incerteza. Eu acredito que tudo que é novo nos traz esse sentimento mesmo, mas eu sentia que eu precisava de algo novo, eu precisava me conhecer melhor. Eu só saberia se eu estava no caminho certo, se eu estava cursando o que eu realmente queria para minha vida, tentando, me arriscando. Então, foi por isso que eu entrei com medo, com incerteza, com insegurança. Eu dei minha cara a tapa, eu me aventurei e eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz. E isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês, que mesmo se vocês tiverem medo de alguma coisa, insegurança, se estiverem meio perdidos, sem saber se estão preparados ou não para isso, tentem. A gente nunca vai perder em tentar, muito pelo contrário, a gente só sai ganhando, né? Então, se não for aquilo, pelo menos uma aprendizagem a gente vai tirar. E eu acredito que a gente sai muito mais forte quando a gente tenta alguma coisa. E é isso. De onde surgiu essa vontade de querer ser engenheira química? Quais os sonhos e os planos para o futuro nessa área? Esse é um fato bastante curioso sobre mim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque até o meu 5º ano do ensino fundamental, eu era péssima em matemática, eu não ia bem, não tirava boas notas, eu tirava nota suficiente para passar de ano, era basicamente isso. Mas porque eu usava o método errado para estudar a matéria.
Eu acredito que cada um tem a sua forma de estudar, né? Mas acredito que matemática é uma forma universal para estudar, que tem que ser praticando, resolvendo exercícios. E eu não fazia isso. Eu pegava o livro de matemática e eu queria estudar para matemática assim como eu estudava para as outras matérias, lendo. Só que chegava na prova, eu sabia as fórmulas, mas eu não sabia como aplicar os números, eu não sabia resolver as questões, né, as equações. E depois de uma reunião de pais, que foi quando a minha professora então comentou com os meus pais sobre essa minha dificuldade, meu pai, por ser engenheiro e ter uma facilidade na matéria, chegou em casa e combinou comigo que então todos os dias nós iríamos resolver exercícios da matéria, porque eu acredito que tudo entra na nossa cabeça praticando e nós precisamos ficar reincidindo tudo aquilo que a gente tem mais dificuldade principalmente. E foi isso que eu comecei a fazer a partir daí. E então a matéria que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha as piores notas, com o tempo, com o esforço, com o estudo, passou a ser a matéria que eu tinha um maior rendimento, que eu tinha melhores resultados, tirava melhores notas. Então, eu criei gosto pela matéria e depois, né, quando eu mudei para o 6º ano, 7º, 8º, eu fui entendendo que, assim como meu pai, o meu caminho era a engenharia também. Mas eu não sabia qual área da engenharia seguir, porque até então, durante todo o ensino fundamental, nós tínhamos aulas de ciências, não era específico entre biologia, física e química, era uma matéria só, que englobava tudo. Foi no ensino médio, então, que a ciências se separou entre biologia, física e química, e através das aulas de laboratório, que eu me identifiquei muito com as aulas de química. Eu me sentia em casa, eu amava ir para o laboratório, amava fazer experimentos, amava fazer análises, eu amava estar ali. E foi então que eu uni o útil ao agradável. Eu uni a engenharia, a parte de cálculos, com a parte de laboratórios. E fundindo os dois, então, me surgiu a engenharia química. Por muito tempo eu tive incerteza entre química ou engenharia química, mas o meu amor pela matemática falou mais alto. E foi aí que eu realmente optei pela engenharia química. Depois fiquei entre engenharia de alimentos, que é uma área que eu gosto muito, e engenharia química, mas mais uma vez a engenharia química falou mais alto, porque eu acredito que as áreas de atuação da engenharia química são um pouco maiores do que a de engenharia de alimentos. E por eu ter interesse também na área de petróleo, na área de cosméticos, eu achei que a que mais se adequava, então, era a engenharia química. A depressão, ela vem numa crescente muito grande no mundo. É a doença do século. E a maior dificuldade das pessoas assumirem, né, que estão passando por essa situação, que estão depressivas, eu acredito que seja por medo do preconceito das pessoas, do julgamento, do apontamento de dedo. Como foi para você assumir estar passando por essa situação? Nunca falei muito sobre isso. São poucas as pessoas que sabem sobre essa fase da minha vida, né? Essa parte de tratamento psiquiátrico com depressão. E eu fiquei muito feliz em ter sido convidada para falar um pouco mais especificamente dessa área que eu venho vivendo, eu venho experimentando todas as sensações, que é a da depressão. Bom, infelizmente é algo que vem crescendo muito mesmo. São muitas as pessoas que passam por processos depressivos ou que conhecem alguém que sofre ou já sofreu da depressão. É uma doença muito difícil de aceitar, de entender, porque a depressão, ela é muito diferente de uma dor de estômago, de uma dor de cabeça, de uma dor física. A depressão a gente não consegue explicar. É muito difícil colocar em palavras o que a gente sente. É muito difícil para os outros entenderem o que é isso. Como eu citei anteriormente, né, da dor de cabeça, por exemplo,
a grande maioria, se não todos, já sentiram, pelo menos uma vez na vida, uma dor de cabeça. Então é fácil eu virar para alguém e falar, nossa, estou com dor de cabeça. Porque outras pessoas já desfrutaram dessa dor, desse sentimento, né? Já a depressão, não são todos que, graças a Deus, né, não são todos que sabem o que é isso. E por isso que tem uma maior dificuldade em entender. Eu acredito que é ainda um tabu perante a sociedade esse assunto. Infelizmente, não deveria ser, mas é. E é por isso que muitas pessoas não aceitam o que passam. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui muito resistente à depressão. Eu passo por esse processo há 3 anos. Eu fui entender depois de 2 anos, quase 1 ano e meio mais ou menos. E eu fui aceitar ajuda depois de 2 anos mesmo. No começo, eu fui muito resistente, eu queria dar nome aos sentimentos que eu tinha, porque eu não queria aceitar o que eu tinha. Eu não queria aceitar por medo, não queria aceitar por vergonha. E eu acho que foi isso que mais me atrapalhou durante o meu processo, durante o meu tratamento mesmo. Eu acho que as coisas teriam sido muito mais fáceis se desde o começo eu tivesse aceitado e procurado ajuda, que não foi o que eu fiz. Eu sofri sozinha, os meus pais mesmo souberam o que estava acontecendo comigo no ano passado, quando eu já tinha 2 anos em que eu passava por esse processo, né, que eu passava pela depressão, e eles souberam da pior forma, que foi quando eu não tinha forças para nada. Eu não conseguia sair do quarto, eu não conseguia conversar, eu não conseguia comer, eu não conseguia viver. Era basicamente isso. Assumir a depressão foi difícil, eu me senti uma perdedora, eu me senti uma derrotada, eu me senti fraca. A gente já está com tantos sentimentos ruins e assumir o que eu estava passando foi tão ruim quanto. Foi difícil, mas graças a Deus as coisas vão se ajeitando aos poucos. E aquela frase de tudo passa e tudo vai passar, hoje eu entendo. E hoje eu sei que realmente tudo passa. Ju, você é uma menina muito nova, muito jovem, tem muito que viver na vida. Você consegue apontar qual foi o estopim, aquele momento assim crucial que te levou mesmo ao fundo do poço na depressão, que te fez querer se trancar no quarto, sumir do mundo, noites constantes de choro, falta de vontade de fazer as coisas? Você consegue apontar esse estopim? Bom, então, eu tenho 20 anos, né? Eu sou nova. Passo pelo processo depressivo há 3 anos, então tudo começou quando eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio. Não sei qual foi o estopim, eu acredito que não tem só um motivo, mas a somatória de vários motivos. Tiveram muitas questões que influenciaram e que levaram à minha depressão, mas tudo se intensificou mesmo na época de vestibular. E tudo começou com crise de ansiedade, que foi algo que me fez sofrer muito. Vestibular era algo que me amedrontava, o que para muitos era apenas difícil, complicado, desafiante, para mim era horrível, era horrível. Eu tinha desespero, meu coração acelerava, eu não conseguia dormir à noite, eu tentava estudar e eu não conseguia, e isso era uma coisa que me preocupava. Eu sempre exigi muito de mim, eu nunca fui boa comigo mesma, como diz a minha psicóloga, e eu não facilitei as coisas. Eu acredito que foi isso uma coisa que me prejudicou bastante. Hoje você está em tratamento, né?
E tudo aquilo que mexe com o emocional, que abala o emocional, faz com que a gente retroceda algumas fases desse tratamento. Como que para você tem sido lidar com essas situações? Bom, eu não sei se todos sabem, mas a depressão ela é causada através de um desequilíbrio químico e mesmo durante o tratamento é comum que as pessoas tenham recaídas. As recaídas elas podem acontecer através de motivos ou mesmo sem eles, porque mesmo durante o tratamento a pessoa não está não está tudo equilibrado ainda quimicamente. Então é comum que tenha dias que você esteja melhor e dias que você esteja pior. Já as recaídas, quando se tem um motivo, acontece porque nós ainda não temos o equilíbrio químico necessário para enfrentarmos os problemas. Nós não temos o psicológico suficiente para lidar com as dificuldades. Nós ainda não sabemos diferenciar um problema pequeno de um problema grande. Um problema indifere o tamanho do problema. Para nós, todo problema é problema. E eu não digo um problema comum. É como se fosse o fim do mundo. É como se fosse impossível de ser ultrapassado. Basicamente isso. Então, é muito, muito complicado. É muito difícil lidar com as recaídas. Mas eu acredito que a gente lida melhor com as recaídas a partir do momento que você desfruta de momentos bons. Porque o que acontece? A depressão, quando você não está em tratamento ainda, você está pior, está 1% pior ao dia, digamos assim. E quando você entra em tratamento, você pode ser que não esteja 1% a cada dia, mas você também não está 1% melhor a cada dia. Você está neutra. E então você não olha para tudo com olhos negativos. Você começa a olhar para as coisas com um pouco mais de esperança. Basicamente isso. E a partir do momento que você consegue ter esperança, você consegue imaginar e saber que aquilo vai passar. Então, a partir do momento que você consegue ter essa percepção, quando as recaídas acontecem, quando você se vê novamente no fundo do poço, você já consegue lembrar de que aquilo vai passar. Você não olha mais como incapaz, você não olha mais como uma situação que só vai piorar. Por você ter desfrutado de momentos melhores desde quando você começou a ter a depressão, quando essas recaídas acontecem, você consegue ter um pouco mais de esperança. Você consegue lembrar de que há realmente uma luz ao fim do túnel, coisa que antes não acontecia. Então, antes de estar em tratamento, uma pessoa não tem esperança, não tem motivação, não se acha suficiente, não se acha capaz, não se acha forte. Muito pelo contrário, a gente super se julga a pior pessoa do mundo. Incapaz, fraca, frágil. Todos os piores sentimentos a gente carrega. E quando você está em tratamento, você já consegue se achar forte, pelo menos um pouco. Porque passar pela depressão não é para qualquer um. Realmente não é. É muito difícil. A gente precisa de muita ajuda. E a partir do momento que você se enxerga forte uma vez, você nunca mais vai se julgar 100% fraca, mesmo em momentos de recaída. Mesmo durante os momentos de recaída, você vai lembrar daqueles momentos bons. Você vai lembrar quem você é, coisa que sem tratamento você não consegue lembrar. Eu, antes dos meus tratamentos, de entrar em tratamento, de estar em acompanhamento, eu não conseguia lembrar quem eu era. Eu não conseguia lembrar a vida que eu tinha. Parecia que eu estava com Alzheimer e que eu só
estava vivendo aquilo, que eu nunca tinha vivido nada bom antes. Era isso que eu sentia. E quando eu comecei com acompanhamento, eu já conseguia notar tudo que eu tinha vivido e as melhoras que eu estava tendo. Então as recaídas, elas passaram a ter um outro significado. Elas já tinham um significado de vai passar. Agora está sendo ruim, mas as coisas vão melhorar. Pode ser que demore um pouco, ou pode ser que seja rápido, mas tudo se ajeita com o tempo. E foi assim que eu fui lidando melhor. Eu fui entendendo que eu tenho que ser boa comigo mesma, que eu tenho que entender que recaídas acontecem, que momentos ruins todos temos, mas que acima de tudo eu tenho que confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, nada vale os outros estarem do meu lado. Porque a força tem que vir de dentro. Ju, você é uma super filha, uma super amiga, uma super irmã, uma pessoa com um coração que não cabe dentro de você. Você procura sempre estar dando o seu melhor. E isso cria uma expectativa muito grande. E muitas vezes a gente não recebe do outro aquilo que a gente esperava. Isso faz com que você sofra mais por esperar tanto, criar essa expectativa e não ter em troca aquilo que você esperava ter como reconhecimento, valor. Muito. Nossa, vocês não têm noção de como isso faz a gente sofrer mais e mais e mais. É muito ruim você sempre ajudar alguém e quando você precisar, não ter um ali. É muito ruim mesmo. Porque nós já nos julgamos estar sozinhas. Nós, por mais que tenha alguém do nosso lado, a gente acha que não tem ninguém. E quando realmente a gente vê que aquela pessoa que você queria que estivesse ali não está, é muito pior. Você pensa que você não tem valor nenhum, que você não tem significado nenhum na vida daquela pessoa. Isso é uma coisa que machuca e muito. É muito difícil, é muito frustrante você sempre ter ajudado alguém, você sempre ter estado ali por aquela pessoa e quando você precisou dela. E não que você precise de alguém para fazer alguma coisa, porque quem tem depressão não precisa de alguém para fazer algo por ela. A gente só precisa de alguém para estar ali. Não precisa falar nada, só estar presente. É só a gente saber que aquela pessoa está ali. A gente só precisa saber disso, que tem alguém ali por nós. E quando isso não acontece, é muito, muito, muito frustrante. É muito triste. É muito... Eu não sei colocar em palavras o sentimento que isso nos traz. E então é isso que eu queria falar. Que se você conhece alguém que passa por processo depressivo, esteja ao lado dela. Não precisa fazer nada, só esteja ali. Só mostre para ela que você está ali. Esteja disponível, porque é só isso que nós precisamos. Talvez a gente não vá pedir ajuda, mas sabermos que você está ali já é uma ajuda. Você não se vê sozinha. Você vê que tem alguém que gosta de você e que quer você ali. Então, seja essa pessoa. Seja a pessoa que nós precisamos. Seja a pessoa que traga um significado à nossa vida. É só isso mesmo que eu peço para todos, encarecidamente. Ajude. Esteja ao lado das pessoas, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de companhia. Nós precisamos nos sentir amados, nos sentir cuidados. Nós precisamos disso. É só isso. A gente não quer nada. A gente só quer um abraço. Ou a gente só quer a presença. Mesmo que se ela não for física, que ela seja espiritual. As amizades, elas são muito importantes na nossa vida, né? Fazem um diferencial. E nas horas que a gente mais precisa, é a hora que a gente realmente vê e percebe quem realmente está do nosso lado. Nesse momento que você mais precisou,
Você conseguiu diferenciar quem são as pessoas que estão ao seu lado para te apoiar? Sim, as amizades são muito importantes nessa nossa caminhada. E eu acredito que, na verdade, nem a amizade. Porque tem muita gente que eu não tinha amizade e que se mostraram muito mais presentes do que aquelas que eu tinha amizade e que eu esperava 1% de carinho e eu não tive. Então eu acredito que não é a amizade que é importante, acredito que é a empatia. É a importância que a gente dá pelo outro, sendo amigo ou não. E eu comuniquei poucas às pessoas sobre o que eu estava passando. Eu mesma cheguei e contei para umas 5 amigas, ou um pouco mais, talvez 10 amigas, sobre o que eu estava passando. Mas eu sei que essas 10 pessoas contaram para mais 10, ou para mais 20, ou para mais 30. E mesmo assim, nem essas 10 pessoas que eu contei foram capazes de estar ao meu lado no momento que eu precisava. Dessas 10 amigas que eu pedi ajuda, talvez nem 5 se demonstraram preocupados comigo. Talvez nem 5 um dia qualquer me mandou mensagem perguntando como eu estava. E isso é algo muito, muito triste e que me fere muito. Porque eu procurava empatia, eu procurava companhia, eu procurava alguém preocupado, eu procurava me sentir especial. E não foi algo que eu tive, pelo menos não dos meus amigos. Eu tive muito apoio da minha família. E foi aí que eu entendi que nos nossos piores momentos, as únicas pessoas que estarão aos nossos lados são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. E porque os amigos mesmo, ou talvez eu deveria julgar como colegas, eles só querem estar ao nosso lado nos momentos bons. Porque nos momentos que nós realmente precisamos, eles são os primeiros a nos virarem as costas. E eu acredito que a depressão, ela me ensinou muito, 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 muito. Por isso que eu não reclamo nada de tudo que eu passei. Eu sofri muito, foi muito difícil, mas eu viveria tudo de novo. Só para que eu aprendesse tudo que eu aprendi. Eu entendi muita coisa que eu não entenderia se eu não tivesse passado pela depressão. Eu reconheci amizades, eu, na verdade, entendi amizades que eu julgava como importantes, só que quando eu precisei, não estiveram nem aí pra mim. Então eu agradeço diariamente pela depressão ter me mostrado e ter aberto os meus olhos. E hoje eu realmente sei quem é realmente meu amigo, quem realmente se importa comigo, quem realmente gosta de mim. E falando sobre as amizades, talvez as minhas amigas, quer dizer, as pessoas que eu julgava amigas e que realmente estiveram do meu lado, cabem nessa mão. E mesmo assim, nessa mão, sobram espaços. Foram poucas as pessoas que estiveram do meu lado, que hoje eu não as chamo mais de amigas, mas sim como colegas, porque amigo não é estar ao nosso lado só nos momentos bons. Amigo é estar ali, independente do momento, e se mostrar preocupado e mostrar importância. Então isso é o que eu queria passar para vocês, é o que eu queria pedir para vocês.
Se você conhece alguém que passa pelo processo depressivo, por mais distante que ele seja de você, nunca, nunca, nunca feche os braços, muito pelo contrário. Abra os seus braços e acolha aquela pessoa, porque ela só precisa disso. Ela só precisa ser acolhida. É só isso que eu peço pra vocês. Esteja ao lado delas, porque a gente precisa ajudar aqueles que não têm saúde mental suficiente para enfrentar os problemas sozinhos. Ju, a sua mãe, ela sempre foi sua melhor amiga, aquela mãe protetora, aquela mãe zelosa, cuidadora, aquela mãe carinhosa que sempre se dedicou aos filhos, à família, à casa. O que a sua família representa na sua vida? Bom, falar da minha família é algo que mexe muito comigo, porque a minha família foi tudo. Se eu não tivesse eles, eu não sei o que seria de mim hoje. Eu não sei se hoje eu estaria aqui, sendo bem sincera. A minha família foi o meu porto seguro, minha família foi quem me colocou em seus braços e me carregou. Minha família foi realmente tudo pra mim. Eu acredito que não tem nada, eu já sabia disso, mas após a depressão eu entendi que não tem nada nesse mundo mais importante, mais valioso do que a família. Não tem, não tem. Família é tudo. Por isso, gente, de coração, esteja ao lado da família de vocês, demonstre amor pela família de vocês, porque no momento ruim, no pior momento da vida de vocês, só eles estarão aos seus lados, de verdade. Muitas vezes a gente cobra o amor das pessoas demonstrado da forma que a gente ama, que a gente demonstra o amor. Mas cada pessoa ama e demonstra esse amor de uma forma diferente. Uns amam falando, outros amam agindo, outros amam dando material, né, um bem material. Cada um tem uma forma de amar. Você acredita que talvez essa forma de amar dos seus pais em demonstrações tenha faltado da forma que você entende o amor? Não, eu não sinto falta de mais aproximação dos meus pais, não mesmo. Meus pais sempre foram muito, muito próximos a mim, cada um com a sua individualidade, com a sua forma de mostrar afeto, de demonstrar amor, de demonstrar carinho, mas eu acredito que sempre esteve muito presente, cada um com o seu jeito, mas sempre me deixaram muito evidente o quanto eu sou amada aqui dentro de casa, sempre demonstraram muito isso. E eu não sei se eu vou conseguir explicar bem o que eu gostaria de falar, mas vou tentar. Eu acredito que tem muitas formas de amar, mas apenas uma forma de demonstrar. A gente demonstra o amor, a importância das pessoas e o significado delas na nossa vida através da presença. Você não precisa falar que você ama para você amar alguém. Você não precisa estar de corpo físico ao lado de alguém para demonstrar que está ali, que você se importa com ela e que você ama ela. Não é assim que a gente demonstra amor, ou que nem todos demonstram amor. Cada um demonstra de um jeito. Mas eu acredito que são pelos pequenos fatores, pelas pequenas demonstrações que nos faz sentir amados. Eu acredito que, num geral, a forma de demonstrar amor é sempre a mesma, que é através da preocupação. Que é desde aquela mensagem de como você está, senti sua falta, espero que você esteja bem, até um telefonema perguntando como foi o seu dia, como está a sua vida, que você conta de novidade, está precisando de alguma coisa, ou até aquela visita inesperada na sua casa,
com um bolo ou com uma flor ou simplesmente com um abraço caloroso. E então é assim que cada um demonstra carinho, que cada um demonstra amor, mas que no geral a gente entende sempre do mesmo jeito. É sempre pelo brilho nos olhos que a gente se sente amado. Você entrou na faculdade e iniciou um relacionamento que infelizmente não deu certo. O que levou ao término desse relacionamento e como ficou a sua parte emocional diante desse problema que você vem vivenciando, que é a depressão? Bom, o meu término de relacionamento terminou pouco antes de eu começar o meu tratamento. Foi no pior momento da minha vida. Eu não tinha estrutura nenhuma, eu não tinha psicológico nenhum para entender e para lidar com aquele problema. Foi um namoro de 2 anos, desde o início da faculdade mesmo, como você mesma disse. E para mim foi muito difícil. Eu não precisava daquele problema naquele momento. Mas eu acredito que foi bom, porque eu me curei tudo junto. Meu coração já estava despedaçado. Aí com o término do relacionamento, tudo virou pó. E foi aí que eu reconstruí meu coração, tudo de uma vez só. Talvez se eu tivesse começado o tratamento, depois tivesse tido o término, meu coração que estava se reestruturando se destruiria novamente. Para reestruturar, iria levar um pouco mais de tempo. E ter lidado com isso tudo de uma vez só, talvez tenha sido a melhor forma, mas eu só enxergo isso hoje, depois de quase 8 meses, que eu consigo entender e respeitar isso que aconteceu. E como meus pais, na verdade, mais o meu pai, sempre me falou, isso me fez muito mais forte, muito, muito mais forte. Então, eu acho que eu não posso nem reclamar, eu tenho só que agradecer, porque eu evoluí, eu cresci, eu aprendi a não fazer isso. Se eu já não iria um dia fazer isso com alguém, desamparar alguém no momento ruim, ter vivido isso, ter desfrutado desse sentimento, eu aprendi e reforçou na minha mente que quando alguém estiver no pior momento da vida dela, eu não tenho que soltar a mão dela e ser mais um problema. Eu tenho que estar ali por ela. E o término do meu relacionamento se deu justamente pela falta de compreensão da família dele. Eles não entenderam. Eles diziam que eu estava fazendo aquilo para disputar atenção, que tudo era fingimento. E a mãe dele era uma pessoa que eu gostava muito, que eu tinha muito amor, muito carinho. Ela faz tratamento de depressão, então ela foi a primeira pessoa que eu pedi ajuda e foi a primeira que me virou as costas. Ela foi a primeira que me desamparou e era quem eu mais pensei que fosse me acolher. E devido a isso eu entendi também que não é desse tipo de pessoa que eu preciso para minha vida, não é dessa falta de consideração que eu preciso. Não foi essa explicação que eu tive no término do meu relacionamento. Quando ele terminou, ele disse que ele queria viver a vida, que ele queria curtir tudo que ele não tinha curtido ainda. Mas eu sabia que era por conta por conta da falta de compreensão da família dele, da proibição do nosso namoro.
porque eu fui proibida de estar na casa dele, eu fui proibida de ir pra casa dele, né, porque ele mora em outra cidade, então eu fui proibida disso, porque, segundo eles, eu estava afetando o bem-estar e a felicidade deles. Eu estar mal estava os deixando mal, então eles não queriam a minha companhia enquanto eu não estivesse bem. E eu acho que isso foi algo que agravou muito, né? Eu me senti a pior pessoa do mundo, me senti muito culpada. E isso, então, interferiu muito no nosso relacionamento, interferiu muito em nós e acarretando no nosso término. Você acredita que existe uma forma de diminuir a depressão na vida das pessoas? Bom, eu não acredito que exista uma forma de diminuir a depressão. Eu acredito que existe uma forma de diminuir com que aquele sentimento aumente. Porque, como eu disse, uma pessoa que tem a depressão, ela se sente 1% pior ao dia. Então, conforme os dias vão passando, o grau da depressão vai aumentando. Então, eu acho que a melhor forma de você diminuir os efeitos da depressão é cortando o mal pela raiz, ou seja, procurando ajuda o quanto antes, aceitando ajuda, indo atrás de médico, indo atrás de tratamento, indo atrás de terapia e se preocupando com a sua saúde mental, porque a gente precisa disso. Saúde mental hoje em dia é tudo. Você tendo ou não depressão, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é: faça terapia. É muito importante para todos. Comecei a terapia por causa da depressão e não pretendo parar, porque isso me ajuda em muitas outras questões, muitas outras áreas da minha vida, né? Como na área de convivência com outras pessoas, de desenvolvimento, de amadurecimento. E, enfim, eu acho que a terapia é muito importante, ainda mais em processo depressivo. Então, eu acredito que a forma de diminuir a depressão, então, é fazer com que ela não se agrave. É procurar tratamento o quanto antes, procurar ajuda o quanto antes, aceitar o que você tem. Não faça como eu fiz. Eu demorei muito para aceitar ajuda, para pedir ajuda, e isso só piorou, não ajudou nem um pouco. Então, procure ajuda, vá atrás de tratamento, porque é só assim que você ficará bem o quanto antes e que você não sentirá os efeitos mais pesados da depressão. Eu fiquei sabendo, Ju, que você adora cozinhar e tem sido uma cozinheira de mão cheia. Como que você descobriu esse dom e qual o prato que você mais gosta de fazer? Eu sempre gostei muito de cozinhar, mas não era uma coisa que eu tinha costume de fazer. Eu antes fazia mais doce, mas mesmo assim não era uma coisa frequente. E meu término de relacionamento aconteceu junto com o começo da pandemia, que aconteceu junto com o meu início de tratamento. Então eu não namorava mais, não podia sair de casa e tinha que me redescobrir, né? Eu tinha que me apegar a outra coisa, porque eu passava muito tempo conversando com meu namorado, falando com meu namorado, e eu não tinha mais aquela ocupação. Por estar em casa, que o tempo não passa, eu tive que descobrir alguma coisa. Minha psicóloga, que por sinal foi maravilhosa nesse processo todo, ela sempre falava: Ju, procura alguma coisa, tenta fazer crochê, tenta fazer alguma coisa artesanal, um quebra-cabeça, uma pintura, tenta fazer alguma coisa. E eu fui tentando, eu tive que me redescobrir. E foi aí que eu fui lembrando do meu gosto pela cozinha, e esse gosto então virou amor. Eu me redescobri, eu ocupei minha cabeça,
eu estava fazendo algo que eu gostava, que eu me sentia bem. Então foi incrível, estar na cozinha para mim foi maravilhoso e foi algo que eu agradeço também à pandemia, porque se não fosse a pandemia, talvez a vida continuaria como estava e eu não teria descoberto esse dom que habitava dentro de mim. Ele só estava escondido, esperando uma oportunidade para se aflorar, né? Ju, que mensagem você deixaria para outras mulheres que estão passando por uma depressão, vivendo esse momento, essa fase de conflitos internos, esse momento tão difícil na vida de uma pessoa? O ensinamento que eu deixo para aqueles que passam pelo mesmo que eu passo é que você procure ajuda. Você não é fraco por procurar ajuda. Você não é fraco por ter depressão. Muito pelo contrário, você é forte por todos os dias levantar da cama. Eu sei como é difícil. Por muitos meses, a minha única vontade e a única coisa que eu fazia era ficar deitada no meu quarto, no escuro. Eu sei como isso é ruim. Eu desfrutei disso tudo. Então, eu só queria dizer para você procurar ajuda, para você pedir ajuda. Não é feio, não é vergonhoso, isso não te faz fraco. Coloque isso na sua cabeça, muito pelo contrário, te faz forte. Você reconhecer o que você passa não é para todo mundo, isso é só para os fortes. Não tenha vergonha, peça ajuda, o que eu puder ajudar eu vou ajudar. Eu vou deixar o meu contato para vocês, o que vocês precisarem, eu estou aqui. Seja a hora que for, podem me ligar, podem me mandar mensagem. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu quero ser para as pessoas que eu queria que muitos fossem por mim. Então, eu conto também com a ajuda de todas as pessoas que conhecem alguém que passam por isso. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ajude. Ajude. Porque você não tem noção de quão gratificante isso será um dia para você no futuro. E como essa outra pessoa será grata eternamente por você. Eu acho que carregar aquela carga de, putz, eu ajudei uma pessoa, é a melhor coisa que a gente pode ter. É uma conquista. Você olhar para alguém e pensar, putz, eu ajudei essa pessoa. Se hoje ela está bem, tem 1% meu ali. Então ajude, esteja ao lado daqueles que precisam, não só que passam pela depressão, mas que passam por qualquer momento difícil na vida. Esteja ao lado de todos aqueles que precisam de alguém, tá bom? E para quem passa pela depressão, eu queria dizer que você não está sozinho, não está. Eu sei o que você passa, tem muitas outras pessoas que também sabem, muita gente mesmo. E a gente precisa se ajudar, a gente precisa se abraçar. Essa é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero muito um dia poder trabalhar com projetos que ajudem pessoas que passam pela depressão. E, enfim, então eu deixarei com a Tati o meu contato. Eu peço para que ela então repasse, né, coloque aqui no vídeo o meu contato, para que quando alguém precisar de mim, venha até mim, que eu estarei aqui. Se você conhece alguém que passa pelo processo depressivo e que talvez não esteja assistindo esse vídeo, passe também o meu contato, para que eu possa ajudar. Ju, eu quero muito te agradecer, muito obrigada de coração por você ter aceito, né, abrir um pouquinho da sua vida, contar um pouquinho para outras mulheres sobre essa doença, sobre a depressão, sobre o que você vem passando. Eu sei que é uma coisa que você não fala constantemente, muita gente não sabe, e você se propôs a estar aqui para poder tocar no coração de muitas outras pessoas, de muitas mulheres que passam por isso e muitas vezes acham que estão sozinhas, né? E aí você vem com todo esse carinho, com todo esse amor, uma menina tão especial. Eu só tenho que te agradecer.
Muito obrigada. Bom, agora eu gostaria então de agradecer muito, muito, muito obrigada, tia, por ter me chamado para falar um pouquinho sobre isso. Para mim ainda é muito difícil falar sobre tudo que eu passei, é muito difícil me abrir, eu sempre fui uma pessoa extremamente fechada, então é bastante complicado falar. Eu tenho bastante vergonha de estar aqui fazendo um vídeo, não pelo assunto, muito pelo contrário, mas por ser algo que vai passar na TV, que vai depois ficar no YouTube, enfim, eu fico com um pouco de vergonha. Mas eu sei que é por uma boa causa, então eu deixo a minha vergonha no bolso para vir aqui ajudar a todos aqueles que precisam de mim, me mostrar disponível, me mostrar aberta para o que eu puder fazer. E muito, muito, muito obrigada, tia, do fundo do meu coração. Eu desejo muito sucesso para você nessa nova fase. Fico muito feliz por você ter se descoberto como entrevistadora. Eu sempre tive um carinho imenso por você. Você foi uma pessoa que me ajudou muito, que demonstrou muito apreço por mim, muita preocupação. Me mandou mensagem um dia que foi muito difícil, que foi após uma pessoa conhecida minha ter se suicidado porque estava em processo depressivo. Eu ainda não estava em tratamento, então para mim aquele dia foi muito complicado. Eu não estava bem, vi um menino lindo partindo e naquele dia você esteve ao meu lado. Você me mandou uma mensagem que deu aquela aquecida no meu coração. E então eu agradeço muito, muito, muito por tudo que você fez por mim em todos esses anos de amizade. É por isso que eu te chamo de tia. Eu tenho carinho e amor por você, de como se você fosse minha tia mesmo. E a última coisa que eu queria então falar é que vocês são fortes, todos vocês são fortes. E nunca tirem o bem mais precioso que vocês têm, que é a vida de vocês. Por mais difícil que parecer, tenha esperança de que um dia vai passar. Os momentos difíceis não são para sempre. Tudo passa. Por mais clichê que essa frase pareça, tudo passa. Não deixe com que um momento ruim fale mais alto do que tudo que você tem para viver ainda. Então, não perca as esperanças, não perca a vontade de viver. Por mais que você se sinta sozinha, se apegue a... Eu não sei se todo mundo acredita em Deus, mas eu acredito. Então, se apegue a Deus, se apegue a algo espiritual, se apegue a algo e não desista. Não desista. A sua vida vale. Todas as vidas valem e todas as vidas importam muito. Você é muito importante, você é muito especial e sempre vai ter alguém que vai te amar, que vai se importar com você. E uma coisa que eu queria dizer para vocês também é que toda pessoa que comete suicídio, a chance dela provocar isso em outra pessoa é muito grande, porque sempre tem alguém que ama aquela pessoa. E quem ama, quando vê uma pessoa que ama partindo, não vê mais o sentido de estar aqui. Então, se você não consegue pensar em você, pense em alguém que você ama e pense que essa pessoa talvez precise de você ali. E se importe com o outro. Foi isso que eu fiz. Eu não me importava comigo em muitos momentos, mas eu me importei com os meus pais e com o meu irmão. Eu pensei neles. Em muitos momentos, quando a minha vida não significava nada para mim, eu sabia que ela significava muito para os meus pais e para o meu irmão.
E foi por isso que eu aceitei todo o tratamento, por isso que eu estou aqui hoje. Então, se você não conseguir pensar em você, pense em alguém que te ama, que se preocupa com você e que quer você ali e quer você bem. Procure ajuda, tá bom? Muito obrigada. Fica aqui o meu agradecimento especial às pessoas que estiveram ao meu lado, principalmente ao meu pai, Maurício, minha mãe Sônia, meu irmão Pedro, minha psicóloga Gisele e meu psiquiatra Alceu. Minha gratidão eterna a todos eles que passaram por essa comigo. Tem muitas outras pessoas que eu gostaria de citar o nome aqui, como os meus avós, como os meus tios, meus primos, amigos dos meus pais, amigos meus, mas é isso. Muito, muito, muito obrigada, tia, pela oportunidade. Eu desejo muito sucesso a você, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e todos aqueles que você ama. E a todos vocês que nos assistem, um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por terem ouvido um pouquinho de mim aqui, tá bom? Um beijo. É maravilhoso ver o desabrochar de uma linda flor, que era apenas uma semente, e com o tempo e diversas pitadinhas de amor, vai abrindo as suas pétalas perfeitas. Ju, nunca permita que ninguém apague o brilho e a luz dentro de você e a essência de amor, de carinho, de humildade, de leveza e maturidade que Deus coloca cada dia em seu coração. Você é muito especial para mim, para os seus amigos, para a sua família, para o mundo e para Deus. É isso, o Entre Elas vai ficando por aqui com esse bate-papo, essa clareza de esclarecimentos, né, sobre a depressão, como era aceitar e assumir isso. É muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que essa entrevista, esse bate-papo tocou no seu coração e vai mudar alguma coisa na sua vida. A gente se vê semana que vem com muito mais.